Oiê! Saudade de passar por aqui. Como vocês estão? Tudo bem? Então, vou aproveitar hoje porque eu fiz algumas postagens já tem alguns dias e ontem surgiu muita dúvida em relação à paciente oncológica, o sol e a proteção solar. E daí eu falei nos meus posts sobre o melasma, as minhas manchas de pele, e também falei muito sobre o uso dessa coisinha aqui que é muito importante. E eu vou agora conversar um pouquinho com vocês a respeito da minha experiência em relação a essa postagem, a tudo isso que eu falei. Como eu já falei aqui, em 2011 a gente tinha pouco acessório de informação, de troca, de apoio, né, de curiosidade, as pessoas falando sobre os efeitos colaterais. E hoje a gente tem, além de tudo, a vantagem que a gente tem pessoas, muitas pessoas que já vivenciaram essa situação, que já passaram por situações, que erraram, acertaram e compartilham suas dicas, tanto dos erros, dos acertos. E isso é muito bom. Então, eu sempre, quando eu falo muito disposição, sol, proteção, eu falo baseado nas minhas experiências. Então, uma delas, assim, que a gente sabe é que nós, pacientes oncológicos, a gente não dá match com o sol. O sol, para nós, é muito contraindicado, principalmente quando a gente faz uso prolongado de medicamento. Na época só me falavam sobre quimioterapia, né? E acabou a quimioterapia, ok, era aquele papo de vida normal. Só que tem várias questões embutidas dentro dessa questão da terminoquimioterapia. Naquela época não se falava muito em cuidados de além do diagnóstico, de vivenciar, viver essa experiência pós o diagnóstico, né? Até porque não se tinha muitas pessoas curadas ou sobrevivendo ou supervivendo um diagnóstico prolongadamente. Então as pessoas não sabiam como lidar com essas situações. E uma das coisas hoje, né, estando aqui 12 anos depois, eu aprendi algumas coisas, vivenciei outras, errei, acertei e gosto de trocar para quem puder ficar ligado e não cometer os mesmos erros. E uma coisa que surgiu muito, tinha muita dúvida na época, se eu podia pegar sol. Inclusive, lá no YouTube, eu tenho um vídeo falando sobre isso. Se durante a quimioterapia eu podia pegar sol. Até porque eu fiz a quimioterapia no verão. Então, eu comecei dia 4 de novembro, a minha quimioterapia, e terminei dia 5 de janeiro. Ou seja, as 4 quimioterapias mais fortes foram no verão. Eu tinha um menino de 4 anos, eu tinha ainda uma vida que eu tinha vontade de aproveitar a vida mesmo nessa situação. Lembram aquela fala de que eu teria 6 meses de vida? Então eu queria aproveitar esses 6 meses de vida e eu queria viver. Então eu conversei com a minha médica se eu podia pegar o sol, porque eu ouvi dizer que não podia pegar sol, enfim. Pode pegar sol, só que tem que ter alguns cuidados máximos. Pegar principalmente o horário que o sol não é forte, até as 10 da manhã e depois às 2. Só que tem casos assim como ontem. Ontem eu fui no parque aquático, não dava pra ficar nesse horário na sombra, porque o parque aquático é todo no sol. Mas o que a gente pode fazer? Daí, em raras essas exceções, durante a quimioterapia, tem que conversar com o médico para ele avaliar a sua situação, mas no meu caso eu não tô no auge da quimioterapia, porém eu faço uso de outros tratamentos, hormônios que são agressivos à pele, tanto quanto. E aí nós falamos de cuidar da proteção solar e fazer a reaplicação sempre que dentro de 2 horas e uma quantidade bem grande. Eu gostei muito dessa proteção aqui no rosto, porque eu tenho muita agonia no rosto, que o rosto parece que a pele fica colada, então eu gostei muito desse aqui.
Mas tem uma outra linha, inclusive, que é para paciente oncológico, que eu já postei aqui, já tem vídeos, inclusive, que eu também aprovo e também eu gosto. Mas esse aqui é o que eu tô usando no momento. E fiz a reaplicação devida a cada 2 horas e assim, o resultado foi ótimo, eu não fiquei nem vermelha. E isso não acentua mais a mancha que eu tenho atualmente. Mas o dia que eu não cuido, ou que eu dou uma saidinha, uma escapadinha que eu esqueço, eu vejo que a pigmentação dele... Aqui vocês não vão ver que tem aquele filtro do Instagram, o filtro do próprio celular, é que dá uma amenizada, mas eu tenho aqui uma mancha forte aqui, ó. E quando eu pego o sol, sem cuidar, eu vejo que a pigmentação volta a escurecer. E aí tem essa questão também do corpo, que a gente não pode, porque cria marcas no corpo, cria manchas no corpo, envelhecimento, que já é um cuidado de pessoas que não passam pelo tratamento, que aqui em casa eu já fazia essa prática, porque quando eu era adolescente eu gostava de ser a lagartixa do sol. Eu e a minha prima, a gente adorava ir pro sol, porque a gente queria ficar morena de marquinha. E hoje eu entendo que era a maior besteira da nossa vida, porque em vez de eu estar ficando bonita, eu tava correndo o risco de ficar pior na idade adulta. E hoje eu me preocupo muito com isso, tanto que eu não tenho muitos sinais de sol, exatamente porque eu cuidei logo. O meu marido, ele tem uma pele extremamente clara, então o sol para ele é um veneno, que quando ele não faz a proteção ele fica vermelho e ele coça, fica como se fosse uma alergia do sol. E ele tem sinais de pele, sinais, né? E aqueles sinais a gente tem que proteger bem mais. Então eu sempre usei fator máximo e sempre empastei para que aqueles sinais não pudessem ter danos futuros. Então assim, a gente sempre cuidou, desde quando eu comecei a namorar com ele, em relação a essas questões. Então isso pra mim foi muito tranquilo, principalmente quando eu passei pelo tratamento. Só que tem uma coisa que me chamou a atenção, porque assim, a orientação acabou a quimioterapia, tu não precisa cuidar dobradamente, né? Dizem que é vida normal. E segundo, que a quimioterapia ela sai do organismo logo em seguida, né? Mas não é bem assim que funciona. Tem alguns pontos que ainda continuam no organismo e que pode manchar. E segundo, a gente não termina, quando termina a quimioterapia, a gente não termina o tratamento. Porque a gente acha que terminou a quimioterapia, tchau, bênção, vida normal e acabou. Mas não. Nós temos o uso do bloqueador hormonal. Eu tirei o útero e o ovário, então eu já tô na menopausa, e a menopausa a pele fica mais sensível, ela tem mais efeitos de envelhecimento, de ressecamento. Então o cuidado tem que acontecer desde sempre. Depois eu fiz o uso do trastuzumab, que também não é uma quimioterapia, mas é um medicamento bloqueador, que ele tem que cuidar com a pele. Hoje eu faço uso do trastuzumab, pertuzumab, o anastrozol. Então, assim, a minha vida não é normal, como muitos acham que é normal. Então, esses medicamentos, eles são contraindicados e tem mais propensão a criar manchas de pele. Então, o cuidado, ele tem que ser para sempre. Não é, passou a quimioterapia, deu tchau, bênção, e que vida normal. Não, não é assim, porque as manchas acontecem. Eu mesmo sou a prova disso. Eu tive manchas durante o tratamento, meu Deus, eu fui super regrada, eu usava só chapéu com aba de proteção UVA, UVB, eu usava óculos, eu usava proteção, eu cuidava do horário de exposição, enfim, tudo tranquilo. Eu ia buscar o meu filho na época com guarda-sol, eu ia a pé para me exercitar, que era mais ou menos umas 3 quadras, então eu já fazia isso como prática de atividade. E cuidava tudo bonitinho. Acabou a quimioterapia, tem aquela máxima que todo mundo diz, a vida que segue, tudo normal, nada, não precisa cuidar, que tudo acabou. Mentira. Não, não é assim, os cuidados permanecem, até porque o tratamento ele não acaba na quimioterapia.
tem vários efeitos colaterais, vários danos, várias sequelas pós, e cada medicamento que a gente faz não é quimioterápico, mas tem tanta toxicidade quanto, né, mais ou menos, mas tem, principalmente para a pele. E o sol, ele não é recomendado para exposição para nenhuma idade, para pessoas que fazem tratamento ou não. E hoje a gente faz campanhas, né, do uso do protetor solar por conta dos riscos de câncer de pele, melanoma. Então, assim, os cuidados eles têm que acontecer, sendo paciente oncológico ou não, fazendo quimioterapia ou não. Então, assim, a gente tem que ter isso para sempre como regra, né? Porque a gente vai observando as sequelas ao longo do tempo. Então, eu não imaginava estar aqui 12 anos depois. Então, eu tenho sequelas de 12 anos atrás que eu não cuidei e que hoje eu me martirizo, cobro e tento correr atrás para dar uma amenizada na situação. Então, é isso, assim. A gente tem que pensar no hoje, no amanhã e no futuro, né? Mesmo que a gente não saiba se vai ter futuro, mas a gente finge que pensa que vai ter uma vida para sempre. Então, esses cuidados têm que ser para sempre, como uma pessoa de vida normal, sem sequelas, sem problemas, mas a gente sabe que tem sequelas, sem problema, tem os medicamentos, tem que ter cuidados para sempre, redobrados, triplicados, né? Porque se não tem o problema da melasma, mas tem problema do câncer, tem problema de pele, tem problemas de várias questões. Então, assim, a minha dica de hoje, a minha fala é a respeito da postagem que eu fiz, né? Uso do sol, sem ser excessivo, mas se for acontecer casos como foi ontem, que foi um dia atípico, que eu fui no parque aquático, fiquei o dia todo, o sol tava um sol para cada um, 38 graus, o céu tava lindo, sem nenhuma nuvem. Eu fui tranquila, com uma viseira, com a proteção, reforcei a proteção, me hidratei, procurei quando pudesse ficar um pouco embaixo de uma sombra, nem sempre é possível, porque parque aquático, né, geralmente é área aberta. Então é isso, a dica é essa. Converse com o seu médico se a fase do seu tratamento é possível fazer esses passeios, fazer essas loucurinhas, que geralmente é possível, né? Às vezes eles vão dar algumas dicas, algumas restrições, algumas coisas a mais. Eu tenho um vídeo lá no canal que eu falei com uma médica a respeito disso, o que o sol, os cuidados que nós temos que ter por conta do sol, o que faz a quimioterapia em relação à mancha de pele. Enfim, hoje a mancha é uma questão que é difícil de sair. Então, eu tô adaptando mais remédios, mais cremes. Agora eu tô ficando até chata, tô incluindo uma linha de skincare, que eu era uma pessoa que não fazia. Mas hoje eu já faço hidratação, porque eu já tô indo para 46 anos, né? Quando eu tinha 33, eu não imaginava que eu estaria tanto tempo pós-diagnóstico, que eu passaria a casa dos 40. E mesmo não fazendo tratamento, uma mulher depois dos 40, ela tem que ter cuidado redobrado. Imagina uma mulher depois dos 40, menopausada precocemente, uso de medicamento, de bloqueador, de hormônios, enfim, os cuidados têm que ser bem maiores. Então, agora, é isso. A dica que eu queria dar para vocês é cuida agora, para não ter que correr atrás do prejuízo, mais esse prejuízo futuramente, tá? E além desses cuidados com a pele, tem a questão do câncer de pele, né, gente? Não precisa ser paciente oncológico para ter esse alerta, essa conscientização. O câncer de pele tá aí, estamos cada vez com mais fatores, né? Com mais fatores atmosféricos que colaboram para isso. Então, assim, cuidados redobrados, sempre usem protetor com frequência, repasse o protetor, mesmo que seja para caminhar. Eu às vezes esqueço, principalmente quando tem mormaço, para caminhar assim no sol,
eu passo, mas assim, quando não tem muito sol, eu relaxo, eu confesso que eu relaxo. Mas assim, é uma questão que a gente tem que cuidar, porque a gente não imagina que estará aqui tanto tempo, né? E a gente depois chora do leite derramado que a gente não cuidou e deixou ele derramar. E é isso, a dica que eu queria falar hoje era a respeito do cuidado com a pele, usa proteção, passeio ao ar livre, né, com responsabilidade, sempre comunicando com seus médicos, porque vai ter períodos do tratamento que a gente precisa ter um cuidado maior, mas assim, vou falar para vocês que esses passeios ao ar livre, com a família, né, em praia, piscina, parques, fazem parte do tratamento. Ajudam muito, muito, muito a melhorar a nossa autoestima, a nos ver que a gente ainda está viva, que a gente ainda está bem, que a gente consegue ter uma vida quase que normal. E isso faz bem para o tratamento, faz bem para a gente e dá uma resposta muito maior ao tratamento, aos medicamentos, e isso é muito importante. Mas vale lembrar que a gente tem que conversar com o médico, né? Porque eles são os nossos parceiros nesse momento e eles precisam entender, estar conscientes, mas eles vão dizer vida normal, entre aspas, é vida que segue, mas com cuidados e atenções redobradas, né? É isso. A Meg tá dando sinais que o vídeo acabou, tá bom? Beijo, até a próxima.